Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui para nós fazermos uma planilha comercial, tá? Uma planilha de vendas comercial com estatística, tá? Observa que essa planilha aqui, gente, ela está tudo com letra minúscula, os nomes tudo com letras minúsculas. Então vamos usar alguns macetes do Excel para a gente poder melhorar essa planilha. Eu posso chegar aqui, clicar aqui, ó, clicar duas vezes ou então pressionar F2 e alterar aqui, ó, planilha, colocar com letra maiúscula, vendas com letra maiúscula e alterando. Isso aqui vai dar muito trabalho, principalmente porque eu tenho esse tanto aqui, tá certo? Vamos usar um truque aqui no Excel. Vamos usar aqui, ó. Vamos usar uma função aqui, ó. Vou colocar esses valores aqui embaixo, tá? Para facilitar as coisas, tá? E aí eu quero todos esses nomes com a letra maiúscula, tá certo? Então eu vou usar esse recurso aqui, ó. Essa função. Primeira, ó, primeira letra maiúscula. De quem? Desse cara aqui. Observa que nome agora está com a primeira letra maiúscula. Eu posso selecionar todos, olha. Todos os nomes estão com a letra maiúscula. Aí eu vou copiar isso aqui. Presta atenção. Eu não posso chegar simplesmente aqui e colar. Porque se eu colar, ele vai continuar vinculado aqui. Então eu vou clicar com o botão direito do mouse e vou escolher essa opção aqui, ó. Colar valores. Colei valores aqui, ó. Observa. Agora não tem mais nenhuma relação com essa planilha aqui. Tá certo? E aí agora eu posso simplesmente chegar e apagar aqui. É um macete, tá? Uma forma de fazer. Aqui em cima, a mesma coisa. Ó, então eu vou colocar aqui. Vou colocar aqui embaixo. Igual a quem? A PRI, que é a primeira. Ó, dá um tab aqui, ó, ele já completa. E eu vou escolher janeiro. Vou dar um Enter. Ó, janeiro já está maiúsculo. Aí eu clico e arrasto até o final, ó, tudo maiúsculo. Aí eu dou um Ctrl C para copiar normal. Quando eu chego aqui em cima, em vez de eu escolher a opção colar, é um tipo de colar especial, tá? Nós vamos escolher essa opção colar valores, tá? Aí, agora está prontinho. Já dentro dessa planilha, gente, eu quero mostrar um recurso do Excel extraordinário, tá? Um recurso chamado de transpor, tá? Para você, às vezes a gente tem essa necessidade, entendeu? Então, dependendo do trabalho que você estiver fazendo. Por exemplo, eu tenho aqui esses nomes aqui. Só que esses nomes eu não quero ele na vertical, eu quero eles na horizontal. Então, eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso dar um Ctrl C e em vez de colar aqui, eu vou clicar e vou escolher esse recurso aqui, ó, chamado de transpor, tá? Ó, transpor. Transpor é para transformar colunas em linhas ou linhas em colunas, tá certo? Então, fica a dica aí. Então, vamos dar um Ctrl Z aqui e agora nós vamos para a nossa planilha, tá certo? Porque essa planilha aqui é uma planilha comercial, tá? Uma planilha financeira, uma planilha de vendas. Então, olha só, vou deixar ela com a estrutura aqui. Agora eu quero calcular a média de vendas por vendedor. Igual a média, abre parêntese, a média de quem? Desse vendedor aqui, André. Fechei parêntese, já sei a média desse vendedor, tá certo? Então agora nós vamos saber agora o total de vendas desse vendedor. Igual a soma, né? A soma dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, fechei parêntese, já tenho aqui também total de vendas, tá certo? Tudo aqui é dinheiro? É. Seleciona tudo, vou clicar aqui, formato de moeda, tudo aqui agora é dinheiro, tá certo? Agora vamos começar as nossas estatísticas desta planilha, tá certo? Vamos começar? Centralizar aqui. Então, o primeiro passo, eu quero usar aqui a função chamada soma. Então, na função soma, o que é que eu vou saber? O que é que eu quero saber? Eu quero saber o total de vendas de janeiro, tá certo? Então, para me saber aqui o total de vendas de janeiro, eu vou usar igual a soma. Lembrando que eu posso usar também o autossoma aqui, tá certo? E se eu quiser usar um recurso bem rápido também do autossoma, eu coloco alt igual, ó, ele já faz para mim. Alt igual, é um atalho, ó. Só abrir aqui o espaço e aqui eu posso arrastar, que ele já faz também tudo. Lembrando que a média aqui não precisa.
Agora, pessoal, nós já sabemos a soma, eu quero saber a média por mês, né? Média. Vou colocar o centro aqui, fica legal. Agora, a média, mesma coisa, igual a média do B3 até o B8. Fechei, já sei a média, clique e arrasto, né? Posso fazer tudo de uma vez lá na frente também. A média da média. Agora, se eu já tenho a soma, já tenho a média, eu quero saber agora qual o maior valor de vendas. O maior valor de vendas, nós vamos usar a função chamada de máximo. Então, eu vou descobrir qual é o maior valor de vendas. É uma planilha de estatística, então nós temos que trabalhar com várias funções para a gente poder identificar os melhores valores. Então, eu vou usar aqui igual a máximo e vou selecionar todos os vendedores, que é do B3 até o B8. Então, o maior valor de vendas, a maior venda é essa aqui, ó, 453, que está aqui com o Pedro, tá certo? E a menor? Mínimo. Então, nós vamos usar o mínimo, vai ser para quem? Igual a mesma coisa, igual a mínimo. Abre parêntese e vou selecionar aqui, ó, André, Vanessa, fechei parêntese. A menor venda é quem? A menor venda é 233. 233, tá aqui, ó, da Vanessa. Então eu já sei a soma, já sei a média, já sei o máximo, já sei o mínimo. Agora eu vou usar uma função chamada de maior. Maior. E vou usar uma outra função chamada de menor. Mas não já tem a função máxima? Não já tem a função mínimo? Já. Mas essa função maior e a função menor é diferente da função máximo e mínimo. Vamos ver por quê. Igual a maior, observa aqui. Observa que na matriz ele diz, ó, maior matriz, ainda tem um casinho aqui. Esse K aqui é um critério. Por exemplo, eu quero saber a maior venda de André até a Vanessa. Beleza, ponto e vírgula. Eu quero saber a primeira maior venda. Se eu colocar a primeira maior venda, ela vai ficar igualzinha a máxima. Ó, 453, 453. Só que essa função ela é diferente, porque eu calculo a primeira maior, posso calcular a segunda maior. Olha só. Então, a segunda maior, ó, 453, a segunda maior vai ser 342. Posso colocar a terceira maior e assim vai. Essa é a diferença. O mínimo é a mesma coisa. A menor é a mesma coisa. Igual a menor. E aí nós vamos pegar a mesma intervalo, ponto e vírgula. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos querer saber o segundo menor. Segundo menor. Então, vamos saber quem é o segundo menor. 234. Então, nós temos aqui, ó, 234 é o primeiro menor e 234 é o segundo menor. Tá certo? Por quê? Porque são dois valores iguais. Então, ele vai contar por célula. A primeira que ele achar menor, a segunda que ele achar menor. Por isso que não mudou. Mas se eu quisesse o terceiro, poderia colocar o terceiro menor. Que aí ele vai dar também o quê? O 234. Por quê? Porque não tem valor inferior a esse. Beleza? Agora, vamos usar uma outra função. Eu quero saber quantas vendas tiveram nesse período, porque pode ter algum vendedor aqui de férias, né? E pode estar em branco. Então, eu vou usar a função chamada de conte.num. Abre parênteses, contar número. Então, ele vai contar quantos números tem aqui, ó. Desse intervalo. Opa, calma aí. Conte.num é a função, tá? Eu até abri aqui, vamos devagar. Igual a conte.num, tá aqui, ó. Aí vou selecionar o intervalo do André até a Vanessa, fechei parênteses, bem simples de usar, e ele vai contar 6 números, tá vendo? Se eu apagar, por exemplo, a 6 estava de férias, em janeiro. Apaguei, deu 5. Ctrl Z, volta, tá certo? Agora, eu quero saber, gente, quais são os melhores vendedores. Eu já sei aqui, ó, a média, já sei a soma, o máximo, o mínimo, já sei agora o menor. Agora eu quero usar uma estatística um pouco mais apurada.
quero usar alguns critérios. Eu quero saber quem são os melhores vendedores. Eu tenho venda de 200 até 400. Então, eu vou dizer que a média de vendas é 300. Então, eu quero contar os vendedores melhores, os melhores vendedores. Quem são os melhores? Os que vendem acima da média. Quem vende acima da média? Vou estipular aqui que a média seja 300. Por quê? Porque a média aqui deu 299. Então, eu vou dizer que quem vende acima da média é o vendedor bom. Então, eu quero saber quantos vendedores tem acima da média. Então, vamos usar a função chamada de conte-se, igual a conte.se, tá aqui, ó. Então, tab, ele já autocompleta, igual, calma aí, conte.se, a função, tô com pressa, igual a conte.se. Abrir parêntese, então eu vou selecionar o intervalo de novo, do André até a Vanessa, certo? Então, eu já disse aqui, conte.se, do B3 até B8, qual é o critério? Então, eu quero contar do B3 até B8. Ele está contando todo mundo. Qual o critério? Eu quero critério, ó, entre aspas, maior ou igual a quem? A 300. Então, ele vai contar todas as vendas que forem maior ou igual a 300. Diz que tem 3 vendas maior ou igual a 300. Vamos ver se tem 3. 1, 2, 3. O restante é abaixo de 300. Agora, eu já sei que as vendas são 3. Agora, eu quero saber qual é a soma das vendas acima de 300. Então, eu vou usar a função chamada de soma-se. Observa que ela não tem um pontinho igual a conte-se tem, ela toda junto, tá? Igual a soma-se. Observa aqui, ó. Primeiro é o intervalo, depois é o critério, depois é a soma. Então, o intervalo, quem é o intervalo? É esse cara aqui, ó. O intervalo é do André até a Vanessa. Então, já tenho aqui o intervalo. De novo, a mesma coisa. Qual o critério? Eu quero que soma do B3 até o B8, se for o quê? Maior ou igual a 300. É o mesmo critério. Então, fechei parêntese. A soma dos 3 deu 1095. Se você quisesse somar os menores que 300, era só inverter o sinal aqui. Agora, eu quero saber qual é a média dos vendedores top, dos vendedores que vendem acima da média. Então, para isso, nós vamos usar uma função chamada de média-se. Então, igual a média-se, abre parêntese, e aí nós vamos selecionar novamente o intervalo. Qual é o critério da média-se? Maior, abre aspas, maior ou igual a 300. Fecha aspas, fecha parêntese. Aqui está. A média, lembrando que com todos os vendedores a média era 299. Só a média dos bons vendedores é 365. Então tem que se demitir esses que vendem abaixo e contratar os que vendem acima da média. Vou fazer todos, seleciono aqui todos, ó. Clico, seguro e arrasto. Tá certo? Aqui eu tenho minhas estatísticas. Posso colocar aqui, ó, para classificar, uma cor bem clarinha para diferenciar, que aqui são os resultados. E vou selecionar isso aqui, gente, ó. Seleciono as duas linhas, clico no pincel e vou aplicar a formatação para as demais. Tá certo? Então, quase não deu para aparecer aí, mas vou colocar uma outra cor aqui na planilha de cima. Vou colocar uma corzinha mais forte. Seleciono esse, seleciono os dois, pego o pincel, clica e arrasta até a Vanessa. Tá certo? Vou colocar uma corzinha aqui mais forte. Colocar a letra branca. Vou centralizar. Vou abrir um pouquinho a planilha. E agora eu quero fazer um gráfico linha, tá? De cada vendedor. Então, o gráfico linha de cada vendedor vai ser assim. Vou clicar igual aqui, tá certo? Ou então, clica aqui, ó, já posicionei a célula, vou aqui, inserir gráfico. Aí tem aqui o gráfico linha, gráfico coluna. Então, clico aqui nesse gráfico coluna, por exemplo, e vou escolher o intervalo. Qual o intervalo que eu quero?
Eu quero aqui, ó, janeiro, fevereiro, março e abril. Clico na setinha, ok. Está aqui o gráfico do André. Clico na setinha, seguro e arrasto até a Vanessa. Está aqui o gráfico. Tá certo? Mês a mês. Se eu quiser colocar um gráfico positivo e negativo, se eu quiser inverter o gráfico, é só clicar aqui. Ó. Tá certo? Então, cada um escolhe a melhor maneira de fazer o seu gráfico. Essa foi a nossa aula de planilha financeira, planilha de vendas, planilha comercial, da forma que você achar melhor. Lembrando que é muito útil essa planilha nas empresas, tá certo? Pratique bastante e até a nossa próxima aula. Valeu, alunos. Um abraço. Tchau, tchau.